Bom, gente, boa noite. Estamos começando mais um estudo, é o nosso estudo número 7 sobre a fé, né? E a ideia é a gente entrar num novo assunto, né? Ou num novo episódio da fé, né? Semana passada a gente estudou se a gente deve ou quando a gente deve pedir um sinal a Deus, né? E então hoje nós vamos para um outro aspecto da fé. Já vimos o acreditar, o confiar, nessa questão dos sinais, e agora do esperar em Deus, e agora entregar as minhas causas, os meus problemas ao Senhor, né? Nós vamos nos basear no Salmo 37, né? Obviamente que é um salmo que fala muito sobre fé, mas o versículo 5 ele entrega um recado. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Na tradução, na outra tradução, como é que está? Entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. E ele o ajudará. Então, vamos ao entrega, né? Entregar nas mãos de Deus. O que nós podemos e devemos entregar nas mãos de Deus? A resposta é: devemos entregar nas mãos de Deus aquilo que não deve estar nas nossas mãos, que deve estar nas mãos dele, né? Que deveria estar nas mãos dele. Essa é a melhor resposta. Por quê? Porque se estiver nas minhas mãos e eu estiver lidando com algo que eu não consigo mexer, que está fora do meu alcance, que vai me trazer só ansiedade e preocupação, isso aí vai me trazer problemas e não vai resolver o problema, né? Então, entregar não é nada fácil, não é uma atitude de fé fácil, mas ela é muito necessária até para a saúde própria. Aprender a entregar, ter fé suficiente para entregar, né? Então, entrega ao Senhor, é o versículo, entrega ao Senhor, entrega nas mãos de Deus o que não deve estar nas minhas. Entrega o quê? Está no versículo. O teu caminho, entregar o meu caminho, os meus passos, meus queridos, meus bens, para que ele possa cuidar melhor do que eu mesmo, não é? Esta é uma confiança, necessita fé. Se eu colocar nas mãos de Deus, ele cuidará melhor do que eu cuidarei se estiver nas minhas mãos. Isto sempre lembrando que Deus não fará por nós aquilo que nós devemos fazer e nós jamais conseguiremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, não nos exime de fazermos o nosso papel, mas temos que fazer o nosso papel, não o papel de Deus, né? Entregar o nosso caminho é porque o caminho está lá na frente. Eu não enxergo o caminho, não sei como vai ser, então eu preciso das mãos de Deus, falando: Senhor, guarda-me no caminho, guia-me nas encruzilhadas, vai comigo, dirige os meus passos. Diz o Salmo, né, tão lindo, né, o Salmo 119, 101, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que a tua palavra ilumine os próximos passos, aquilo que vai estar à minha frente, que eu não enxerguei ainda, não é? Meus bens, meus queridos, eu não consigo tomar conta dos meus filhos que não moram mais comigo. Cuida deles por mim. Coisas que não estão na minha mão, que eu estou entregando a Deus, certo? Então esse é o entregar o teu caminho. E o que, continuando o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia que ele tomará conta de algo ou de alguém melhor do que eu mesmo. É entregar sem a cordinha, não é? Não é aquela cordinha que geralmente a gente entrega para Deus, Deus vai indo embora com o problema, aí a gente fica desesperado e puxa com a cordinha e o problema volta para o nosso colo, né? Entregar sem a cordinha é entregar com fé, não é? Então, eu vou contar a história que vocês todos conhecem, mas de um cara chamado Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, por uma série de motivos. Acho que vale a pena ler a história de Abraão. Começa lá em Gênesis 11, 12 e dura lá uma boa parte do livro de Gênesis. Abraão foi chamado para seguir a Deus lá de onde ele morava, né? Até tá tendo a novela da Record aí sobre essa questão do Gênesis, eu não sei onde está agora, mas passou por isso com certeza. E ele morava lá com seus pais, de repente veio
um chamado de Deus, ele convivendo num lugar que havia dezenas e dezenas de deuses, ele se voltou para o céu e falou, quer saber, alguém fez tudo isso, alguém que eu não consigo ver, tem uma força maior, isso é Deus. E Deus então, vendo aquele coração que procurava por ele, se revelou a Abraão e falou, Abraão, sai da tua casa, dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão saiu sem saber para onde ia, diz a palavra de Deus. E caminhou, e depois de muitas idas e vindas, Deus apareceu para ele algumas vezes, mais do que uma, 2 vezes, mostrou as estrelas do céu, falou, conta as estrelas do céu, se você pode contar, pois assim eu vou fazer a tua descendência. Conta os grãos da areia do mar, assim vai ser a sua descendência. E Abraão virou para Deus e falou, lindo Deus, eu sou um cara de fé, você vai ver, vão me chamar do pai da fé, mas como é que eu posso ser o pai da fé e acreditar que você vai poder me dar tudo isso se eu não tenho nem filho? Eu estou aqui com meus 80 anos, aqui zero, não aconteceu nada, 85. Bom, Deus prometeu que ia dar um filho. Bom, também aconteceu uma série de coisas, ele acabou tendo relações com a ama lá da sua esposa, porque ela não acreditava que viveria. Bom, no fim ele teve um filho, com 100 anos de idade, 15 anos depois da promessa, ele acabou tendo o seu filho Isaac. E Sara tinha 90, isso está lá em Gênesis 21, versículo 5. Então Deus provou a fé de Abraão, provou a sua paciência, provou a sua perseverança, e depois de 15 anos que nasceu o bebezinho Isaac. Aí festa, uhul, todo mundo feliz. Quando Isaac tinha 15 anos, Deus chegou para Abraão e falou, então, você faz o seguinte, pega o menino, vai até o monte e sacrifica no Monte Moriá o seu filho Isaac, que eu dei para você, que demorou 15 anos para você receber na sua velhice, você vai lá e sacrifica ele para mim. E Abraão saiu e foi fazer exatamente isso. E o que constrange é a narrativa, é que no meio do caminho o menino falou, pai, tem aqui lenha, tem aqui o negócio para fazer fogo, mas cadê a ovelhinha que nós vamos sacrificar? E o filho foi perguntando, né? Não entendendo. E Abraão respondia, Deus proverá, Deus proverá. É só isso que ele respondia. E se a gente for ler lá em Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé, não é? Recomendo a todos lerem, diz assim do versículo 17 ao versículo 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Veja só. O volume da Sidoca está um pouco baixo, alguém está dizendo. Então, você tem que falar mais alto. Então, queridos, a figura, né, o personagem Abraão, ele passou por tantas provas, e essa certamente foi a maior, que é depois de ter recebido toda a promessa, quando você acha que vai, não vai. Aparece Deus para você, aquele mesmo que deu tudo, e fala, sacrifica teu filho para mim. E o que Abraão fez? Entregou nas mãos de Deus. Falou, bom, Deus é Deus, se ele fez tudo isso comigo, se ele me chamou e aconteceu tudo isso, ele vai dar um jeito. Na pior das hipóteses, ele vai ressuscitar meu filho, porque ele tem poder para fazer isso, ele me deu um filho na velhice. Então, na cabeça dele, você imagina o turbilhão que foi passando. Mas a atitude de Abraão foi entregar a Deus. Deus proverá. Ele vai prover. Gente, essa atitude é uma atitude que parece muito passiva, mas ela não é. Não é. Primeiro, porque nós vamos ter que combater toda a parafernália de pensamentos que virá à nossa mente. E segundo, que requer bastante fé para a gente chegar e ter algo na nossa mão,
um bem e até um filho, como no caso dele, que é um bem maior para a gente, que somos pais, e entregar isso para Deus, né? De uma certa maneira, nós entregamos a Deus nossos filhos, de alguma maneira, em algum momento. Por quê? Porque nós vamos perder o controle, a gente cria os nossos filhos para serem entregues. E aí, nesse momento, Deus proverá. Nós vamos ter que fazer isso de uma maneira menos, vamos dizer assim, contundente do que Abraão. Mas a gente tem que crer que o final do versículo vale, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, não é? Tudo fará ele é capaz de ressuscitar meu filho. Ele é capaz de trazer dos mortos, se for isso, em função da história do Abraão, não é? Bom, se houver uma postura de fé, uma postura de confiança, se a gente entregar realmente a Deus, ele promete cuidar de tudo, de todos os detalhes. Tudo é forte, como eu falei, tudo é uma palavra forte. Se a gente for olhar ao que se refere esse tudo, vamos ver o versículo seguinte ao Salmo 37,5, que é o Salmo 37,6. O que diz no Salmo 37,6? O que diz no Salmo 37,6? Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Veja só, numa outra tradução fala, fará com que a sua honestidade brilhe como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. O contexto do Salmo 37 é o salmista chegando diante de Deus e colocando a sua causa. Qual era a causa? Os maus prosperam e vão muito bem, e eu que estou aqui não vou tão bem quanto eles. Começa o Salmo dizendo assim: não te indignes por causa dos que prosperam, porque cedo serão ceifados. Então ele tinha uma causa. Qual era a causa? Ele estava sendo perseguido por certas coisas, injustiçado, e ele coloca então diante de Deus. E quando então, no contexto do Salmo 37, versículos 5 e 6, que a justiça da sua causa vai brilhar como o sol do meio-dia. Qual é a sua causa? Eu quero, diante de Deus, arrumar um emprego. Qual é a minha causa? Eu quero que o Senhor abençoe a minha amiga que está doente no hospital. Qual é a sua causa? Eu quero pedir que Deus guarde os meus filhos, que guarde o meu caminho, que Deus abençoe a minha empresa, o meu negócio, as coisas que eu estou fazendo, o meu emprego, o que seja. Ou, mais do que isso, que Deus me defenda daqueles que me atacam sem causa. Era o caso de Davi, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. Ele fará a tua honestidade como a luz e a tua justiça que ela brilhe como o sol do meio-dia. Esse é o contexto dos dois versículos. Então, neste caso, o salmista está dizendo: eu vou entregar as minhas causas, minhas vinganças, minhas revanches, minha justiça ao justo juiz, aquele que tudo vê. O famoso payback é de Deus. Você consegue entregar e confiar mesmo parecendo exatamente o contrário, ou seja, aquilo que você está pedindo, ou seja, está injusto, não é? E você está pedindo para Deus que julgue a sua causa, você consegue crer nisso? É uma fé difícil. É você lutar contra a maré, lutar contra os sintomas da sua causa, né? Você está vendo que a coisa está piorando e você, com fé, persevera em crer, entregar tudo a Deus e saber que Ele tudo fará. A promessa que Deus faz aqui é que a sua causa será analisada diante do justo juiz e não diante dos homens que são injustos por natureza. Olha só, o texto de Romanos, indo um pouquinho para esse lado, que nós vamos entrar num lado bem interessante. Olha Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19.
Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Veja só, eu lhes darei o troco, eu acertarei as contas. Não se vinguem, deixe que Deus se encarregue disso, está escrito aqui, né? Veja só, pois assim dizem as Escrituras. Onde as Escrituras disseram isso? Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, lá no Velho Testamento. E o que estava escrito lá? É bem parecido, mas tem um detalhezinho importante aqui. Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e o seu destino os alcançará. Nossa, que horror, né? Pois é. É horror para quem for submetido a isto. Ou seja, cair na vingança de Deus. Imagine a situação. Um ser humano qualquer, injustiçado, muito injustiçado, não é? Diz a palavra de Deus que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas, não é? Então, quando a gente vê a injustiça nesse tanto, pessoas mentindo, falsas, fazendo o pior que podem e oprimindo, quem vai dar a vingança é Deus. E espere que ela virá. Então, não é? De quem a palavra está falando, né? Que vão ser esses que vão ser vingados? Do seu povo. E quais serão aqueles que vão ser, então, cair nesse dia da calamidade? Aqueles que oprimiram e exploraram aqueles que são os pequeninos de Deus. Deus vê a injustiça. Essa é a boa notícia. Às vezes a gente fica com dó, né? Fala, nossa, que chato, né? A pessoa vai passar, peraí, né? Conforme a gente já viu, existe uma lei, uma regra que a palavra de Deus fala muito, que é a regra da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, isso vai ceifar. Nós vamos ler daqui a pouco. Então, quando Moisés chegou diante de Deus, lá na tal do monte, na sarça ardente, que ele foi chamado para voltar lá para o Egito, quando Deus se apresentou, falou, eu sou, ele falou, Deus, olha, me perdoe muito, tirei a minha aqui, as sandálias do meu pé, mas o senhor não está ouvindo a injustiça que os egípcios estão cometendo? Faz 400 anos que o teu povo está lá debaixo de cativeiro, apanhando. O senhor não vê isso? E Deus falou, sim, vejo. Tanto vejo que você vai lá livrar o povo. Não é? Então, esse não tem visto a opressão, isto é uma oração que acho que todos os nossos corações fazem, né? Você veja, como não sair do nosso coração uma oração do tipo, Deus misericordioso, o senhor não tem visto que essa pandemia está causando, não é? Como não sair do nosso coração, Deus misericordioso, o senhor não tem visto a falsidade, a mentira, as calúnias, interesses, corrupção no Brasil nos últimos 30 anos, as injustiças do nosso país, um país tão rico, tem tanto para dar, o senhor não tem visto isso, não é? Muitas vezes acontece conosco, pessoas mesmo, pessoas físicas, né? Sendo injustiçados no nosso trabalho, ou no hospital, na escola, ou por parentes, não é? E a gente então levanta diante de Deus esse clamor e o que a palavra de Deus diz, entrega isto ao Senhor, porque o justo juiz está vendo. Não haja com as suas mãos, não vá lá tomar satisfação, não destrua outra pessoa, não é? Diz lá o livro de Efésios que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, contra exércitos celestiais maldosos. Muitas vezes as pessoas não sabem nem por que elas estão sendo usadas, mas estão. Então, devemos ser muito atentos a isso e colocar, na medida do máximo possível, a justiça nas mãos do Deus justo. Deus é presente. Algumas semanas atrás, a gente estudou a história de Jacó. E quanto ele foi explorado pelo seu sogro, né? E como Deus o livrou, apesar de que o próprio Jacó tinha sido enganador também e teve que aprender toda essa lição. E depois Deus apareceu, o anjo de Deus apareceu e mudou o nome dele de
Jacó enganador para Israel, não é? Aí eu lembro que naquela ocasião a gente até tocou num assunto que eu estou voltando hoje, Fernanda, que é o aqui se faz, aqui se paga. Será que isso vale? Então, qual a resposta? Não, não vale. Não é que é matemático, você fez aqui, você paga aqui. Mas é matemático, você semeou, você colhe. Às vezes a colheita que você vai ter pode não ser agora, vai ser na eternidade. E essa certamente está preparada. Agora isso cabe a Deus, não cabe a nós, né? Eu fiquei de trazer mais explicações sobre o assunto, então vou trazer algumas aqui, né? Então, vamos lá. Se eu entregar meu caminho ao Senhor, Ele me defenderá. Se eu entregar meus inimigos ao Senhor, a injustiça nas mãos dele, Ele cuidará da minha causa. Esta é minha fé e confiança. E diz o livro de Hebreus, capítulo 10, que repete esse texto de Romanos e também o texto de Deuteronômio. Nós vamos lá ler Hebreus 10, 30 e 31. Não, nós lemos Romanos. Está aqui já. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível a cair nas mãos do Deus vivo. Olha essa introdução no final que o autor de Hebreus ele põe. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Gente do céu, eu fico assustado de ver o quanto as pessoas são cara de pau, se expõem, muitas vezes, né? Gente que rouba merenda, gente que é traficante, que vai às escolas viciar crianças, gente do céu, assim, abominações de todas as espécies. Quando nós pegamos e colocamos isso diante de Deus, óbvio que nós temos que procurar a justiça, correr atrás, fazer a nossa parte, sermos nós luz e sal da terra, mas orando, entregando isso, Senhor, olha para isso, Senhor. Então, terrível coisa é cair na mão de Deus, porque estas crianças, estes inocentes, eles serão vingados por Deus. Essa noção de justiça ela é muito clara na palavra de Deus. Por isso que no final vai ter o juízo, né? Então, se Deus quiser aqui em vida trazer algum tipo de consequência na colheita daqueles que semearam, problema de Deus. Não é o que eu vou desejar. Eu não vou ficar orando, Senhor, vai lá, abre um buraco na frente dele, que ele tropece, que ele caia, que ele bata a cabeça no chão, que ele morra. Não é essa a minha oração, certo? A minha oração, o próprio Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, né? Não amaldiçoeis. Jesus colocou isso, não está em nós isso. Acabei de dizer, entregue ao Senhor, entrega. Agora, entregando, Deus se encarrega. E aí o juízo de Deus não está mais na minha mão. Então lembra que eu falei? Há coisas que estão na minha mão. O que está na minha mão? Orar, entregar. O que está nas mãos de Deus? Julgar. Ele é o único que pode julgar. Tanto que Jesus fala, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Agora, se Jesus julgar, problema dele, cara. Então, que as pessoas tenham temor de fazer tais atos de vandalismo, né, de violência contra os inocentes. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja só, isso aí, esse texto que a gente leu, só para deixar bem claro, está lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 10, que diz assim: Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então veja que a linha de Paulo é a mesma de Jesus. Façam o bem, não se cansem de fazer o bem. Agora, da mesma maneira que isso é real e que nós recebemos de Deus a missão de amar,
Deus é um justo juiz. Não se deixe enganar, diz Paulo. Ninguém zomba de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Agora, nós vamos ler um outro texto lá em Provérbios, capítulo 11. Nós estamos lendo bastantes passagens da Bíblia, não é? Veja só esse texto de Provérbios, capítulo 11, versículos 17 a 20. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. Agora o versículo 25. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Olha as promessas de Deus. Então, a linha é a mesma. Nós fomos chamados para amar, para fazer o bem, para abençoar, mas para entregar tudo a Deus. Veja o versículo 27. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Olha esse versículo, que terrível. Aquele que procura o mal será encontrado por ele. O que significa isso? Assumir as consequências dos seus atos. A pessoa, ela cavoca aquilo, ela vai ter aquilo. Veja o versículo 31. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Então, o que ele está dizendo? O justo na terra será abençoado. Ele vai prosperar, ele vai em frente. Está dizendo que da mesma forma, na mesma medida, o pecador perverso vai receber também. Por quê? Porque ele semeou, não é? Então, Fernanda e Silvia, eu até procurei na Bíblia Ave Maria, achei bastante interessante. Esse versículo 31, ele diz assim: se o justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Ou seja, o justo recebe a sua recompensa aqui, o perverso também recebe aqui. O quê? Às vezes a recompensa, como eu disse, ela não é linear, né? Você vê uma pessoa que fez o mal e ela está prosperando, mas vai ver o coração dela, vai ver a mente dela, vai ver como está a vida dela, como está a paz no coração, a relação com seus queridos. Tudo isso pode ser bênção e pode ser maldição. Por quê? Porque a pessoa semeou, né? Outro dia estava passando um filme, nós estávamos assistindo, né? Eu e a Sidoca, sobre um milionário, bilionário, trilionário famoso, chamado Paul Getty. Não sei se vocês assistiram esse filme. E o neto dele é sequestrado, e são artistas bons, inclusive. E a história real, verídica, o avô não pagou um tostão. O avô arrancaram a orelha do menino, fizeram de tudo. Não conseguiram tirar um centavo do velho, né? E ao longo do próprio filme, tudo que o velho faz é vendo dinheiro, ele. Lembra que a gente leu lá em Gálatas, que a Sidoca leu lá, né? Aquele que é guiado pela carne. O que é a carne? É honra, fama própria, é meu, eu, egoísmo, não é? Então, quando eu semeio isto, eu vou colher isso. Não vai ser no final. Aqui mesmo, no meu condomínio, onde a gente mora aqui, teve um cidadão aqui que tem várias casas aqui, mas morreu sozinho, morreu desprezado, todo mundo torcendo para ele morrer, porque ele tem muitos bens, e a turma fazendo campanha, fila, para ver quando que o velho batia as botas. Então, mas o que o cara semeou? Teve 5 mulheres, fez tudo de errado, não semeou uma vida de paz com a sua família, não é? Então, para encerrar, eu queria ler a história de alguém que foi perseguido sem causa e entregou a Deus. O mesmo que escreveu o Salmo 37, Davi. Davi era um cara correto diante de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ou similar, ou parecido com o coração de Deus. Ele era sensível com as pessoas, ele era dado, ele era salmista, né? Escreveu diversas poesias a Deus, tinha um coração próximo do coração de Deus. Cometia erros,
como todos nós cometemos, não é? Mas quando Davi entrou à vida pública, que ele foi, né, nomeado como um dos guerreiros lá do rei Saul, o Saul ficou com inveja dele, porque obviamente a turma começou a fazer uma comparação entre os dois. E Davi nunca deu motivo para isso, ele sempre ia lá guerrear as guerras do Senhor Deus. E em nome do rei Saul, só que o Saul ficou com inveja. Saul perseguiu a Davi a vida inteira. Você lê a história de Davi, o rei Saul perseguia sem Davi ter feito nada. Então ele andava pelas cavernas, ele teve que fugir, foi morar numa outra nação, passou um perrengue do caramba. E ele então escrevia salmos dizendo assim: por que me perseguem tanto, Deus? Olha o Salmo 35, que é o que nós vamos ler agora. 35, Salmo 35. Vamos ver. Essa é a oração desesperada. Então, preste atenção. Se você não está nessa posição, lembre-se que você tem um rei correndo atrás de você, te perseguindo de todos os jeitos. Teve uma ocasião em que Davi estava dentro de uma caverna, escondido. Saul entrou para dormir na caverna. E ele com seus soldados dormiram. Davi foi lá, cortou assim uma parte da roupa do Saul, saiu, atravessou um vale e gritou: ei, Saul, você tá aí, cara? Me perseguindo de novo, cara? Eu nunca te fiz nada. Aí os generais lá do Saul quiseram ir para cima. Ele falou: ó, tá aqui, ó. Eu poderia ter matado Saul. Tá aqui a parte da veste dele, mas eu não fiz isso, sabe por quê? Porque eu não tenho nada contra você, cara, que tanto você me persegue. E aí Saul tinha aquela crise de consciência e falava: é verdade, Davi, você é melhor que eu. E aí ele ainda ficava mal. Aí depois voltava e perseguia de novo. Então esse Davi, perseguido a vida inteira, depois ocupou o lugar de Saul, acabou sendo o rei no lugar de Saul. Ah, mas Deus foi mal com Saul. Amigo, você semeou, você vai colher. A família de Saul foi uma droga. Ele não conseguiu nada. Ele foi rejeitado por Deus como rei. E assim, uma pessoa perturbada. Diz a Bíblia que havia um espírito mau que vinha sobre ele. E aí ele chamava Davi para tocar pinha para ele lá, para ver se espantava. E quando Davi fazia isso, ele atirava a lança para matar Davi. Porque era o espírito que estava nele. Então, muitas vezes a gente está sendo perseguido sem causa, e não é quem está perseguindo, não é o chefe, não é o outro. Então nós temos que ter olhos espirituais para enxergar a situação. Mas vamos ver o que Davi escreveu nesse Salmo 35. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe, como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Você vê que ele vai piorando aqui, porque ele está desesperado. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha, sem motivo, abrigam cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me preparam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e humilde daqueles que o exploram? Olha que lindo, gente. Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que eu não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Olha isso. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava, humilhava-me com jejuns por eles. Nas minhas orações não eram respondidas. Veja só, quando os caras ficavam doentes, ele ficava lá, ele jejuava pelos inimigos. Essas pessoas que agora estavam perseguindo ele. Olha a flechada no seu coração. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe.
Mas agora, em minha aflição, eles se alegram triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheçam me atacam, agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam, agora pegamos. Nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor? Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazer justiça. Defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permitas que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam, conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre, grande é o Senhor que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Vejam só, clamor de alguém desesperado sendo perseguido sem causa. E ele coloca as suas razões, mas uma coisa Davi fez aqui, ele entregou para Deus. Manifesta-te, ó Deus, até quando? Como Moisés falou, Deus, o Senhor não vê a aflição do teu povo? Essa é uma oração de um coração desesperado. E Deus diz, sim, eu vejo. Sim, eu vou te defender. Você vai ser capaz de entregar a mim o seu sofrimento, as suas dúvidas, as injustiças que fazem para com você? Você será capaz? Se você for e você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele tudo vai fazer. Essa é a lição de hoje, gente. Não é fácil o entregar, principalmente nessas condições que Davi estava passando e que muitos de nós estamos passando. Mas eu vou orar agora por cada um de nós, para que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor nos coloque essa certeza no coração de que não é nossa a vingança, que Deus vê toda a injustiça e que Ele virá. Ou Ele virá agora e se manifestará agora, ou Ele virá depois e se manifestará depois. Ou as pessoas serão julgadas agora, ou serão julgadas na eternidade e vão pagar um preço caro por isso. Por quê? Porque semearam ventos, colherão tormentas. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que nos dê essa fé para que nós possamos entregar a Deus as nossas causas, não é? Os nossos queridos, os nossos caminhos, mas também as nossas perseguições, os nossos perseguidores, os que nos causam grande injustiça. Vamos orar. Senhor Deus, é diante de Ti que nós estamos, não é diante de um Deus de pau e de pedra, mas é diante do Deus vivo. É diante do Deus que conhece corações, que sabe as intenções dos corações. O Senhor é um Deus justo, que há de julgar e julga com justiça, Senhor. Então nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa fé tão pequenina, para que ela possa ser aperfeiçoada no entregar. Que possamos entregar o que somos e o que temos. Que possamos entregar o hoje e o amanhã. Que possamos entregar as nossas famílias, Senhor, os nossos queridos, como Abraão entregou o seu próprio filho, sabendo que o Senhor tem todo o poder, Senhor Jesus, de trazer de volta os filhos que estão desgarrados, aqueles que estão distantes, os que estão nas drogas, Senhor, por caminhos que não te agradam. Só o Senhor pode ressuscitar, Senhor Jesus, os nossos filhos que estão distantes, Senhor, largados nesse mundo, enganados, Senhor, por falsas doutrinas, por filosofias, por pessoas más, Senhor. Só o Senhor pode resgatá-los, Senhor. Então vem, Senhor, recebe a nossa fé pequenina, Senhor, que queremos entregar tudo ao Senhor. Senhor, nós não conseguimos trazer de volta estas coisas, mas o Senhor é poderoso para isso. O Senhor é poderoso para
Senhor, julgar as nossas causas, como Davi colocou, julga-me, Senhor, veja se há em mim, Senhor Jesus, algum caminho mau, como está escrito, Senhor, mas guia-me pelas veredas da justiça, Senhor, que o Senhor me traga, Senhor, para a tua luz, e que diante de ti, Senhor, caso eu esteja sendo perseguido, injustiçado, que o Senhor venha em meu socorro e que possa, Senhor, trazer justiça, Senhor, para as minhas causas, Senhor, mas que eu possa, Senhor, ter as minhas mãos limpas, Senhor, que eu possa, Senhor, estar diante de ti de maneira transparente, sendo o Senhor Jesus uma pessoa que persevera em te seguir, como está escrito no Salmo 37:6, que a minha honestidade brilhe como a luz, para que as minhas causas sejam julgadas por ti, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos andar com o coração aberto diante de ti, Senhor, sabendo que o Senhor vê todas as coisas, que nada passa desapercebido ao teu olhar, e muito menos ao teu juízo, Senhor. Vem, Senhor Jesus, sobre nós, julga a nossa terra, Senhor, o nosso país, de tantas injustiças, um país tão rico, tão lindo, e tanta gente, Senhor Jesus, trazendo injustiça. Senhor, entregamos nas tuas mãos, faz, Senhor Jesus, o teu melhor. Nós abençoamos o povo brasileiro, Senhor, mas abençoamos, Senhor, também, Senhor, aqueles que estão fazendo isso, para que de alguma maneira, Senhor, eles se voltem para ti, tenham os seus corações, Senhor, transformados. Senhor, o Senhor pode converter toda a nossa nação, Senhor. Sabemos que o Senhor já fez isso no passado, Senhor. Pai, que esta nação te encontre como único Deus e que possa colocar tudo aos teus pés, Senhor, porque aí sim o Senhor sarará a nossa terra, perdoará os nossos pecados e virá, Senhor, a soprar o teu sopro bendito de justiça sobre nós. Eu quero orar por cada um que está ouvindo a tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja com eles agora, que o Senhor tome nas tuas mãos as nossas causas e que o Senhor venha em nosso socorro, Senhor, e se levante como Deus que o Senhor é. Um Deus que não falha, um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que está conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.